Nós estamos dentro de uma série, aliás, dentro não, vamos iniciar uma nova série hoje, intitulada O Evangelho de Cristo. Nós temos enfatizado muito na nossa leitura seguida de meditação, nas reuniões de oração às segundas-feiras, sobre o Evangelho de Cristo. Nós temos visto como, principalmente, o apóstolo Paulo desenvolveu esse tema, o Evangelho de Cristo, em suas cartas. E nós temos meditado nessas cartas do Novo Testamento, principalmente nas de Paulo, que são a maior parte, e ali é enfatizado acerca do Evangelho de Cristo. Porque já lá na igreja primitiva, nos primórdios da igreja, havia a infiltração de pensamentos contrários ao verdadeiro Evangelho, o real Evangelho de Cristo. Começaram a infiltrar na igreja pensamentos humanos, interpretações humanas. E esse foi o grande problema dos líderes daquela época, debater contra essas heresias, esses pensamentos humanos contrários ao Evangelho de Cristo. E Paulo, ele encoraja Timóteo, Tito, os seus líderes, a permanecerem firmes, fiéis ao Evangelho de Cristo. E não misturarem esse Evangelho puro com outras insinuações, ou cultura, até mesmo a cultura grega, que realmente imperava. O Império Romano derrotou o Império Grego na força, mas o Império Grego venceu na área do pensamento. Continuou ali nos dias do Império Romano. Então, a igreja começa, o Evangelho de Cristo está ali desabrochando, mas existe uma cultura, inspirada na cultura grega, que vem contradizendo esse Evangelho de Cristo. E compete aos líderes da igreja ensinar o Evangelho de Cristo. Ponto. Sem mistura, sem contaminação. Nós estamos vivendo dias de muita heresia, infiltrado dentro da igreja evangélica. E nós precisamos remover o que não é Evangelho puro de Cristo. Eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor, pela maneira como Ele tem nos tratado, como Ele tem falado conosco, como o Espírito Santo tem nos guiado, em dias de engano, de heresias, de contaminações. O Espírito Santo está sempre nos trazendo ao centro da palavra de Deus, o Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Então, depois dessa introdução, o nosso tema hoje, que dentro do Evangelho de Cristo há uma exigência. Exigência. Não é uma suposição, se condicional. Não, é uma exigência do encontro com Cristo. Se uma pessoa não se encontra com Cristo, não tem Evangelho de Cristo para ela. Não existe essa possibilidade. Então, primeiro você tem que ter um encontro com Cristo, para então você
aí tomar conhecimento sobre o Evangelho de Cristo. E a palavra grega, né, para evangelho, no grego evangelium, significa boa notícia trazida por alguém, ou o evangelho da salvação. Que essa palavra é composta no grego por eu, quer dizer bom, e angelium, que quer dizer mensagem. A palavra evangelho deu origem ao termo evangelista na língua portuguesa, ok? Então, o evangelismo, o evangelista, vem da palavra evangelho. E temos 4 evangelhos no Novo Testamento bíblico. Você já sabe, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os estudiosos acreditam que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, escrito entre os anos 65 e 75 depois de Cristo. Veja, Jesus morreu no ano 33. E esse evangelho, o primeiro, só foi escrito praticamente 30 anos depois. Vocês podem imaginar? E o Antigo Testamento, ele prometeu que Deus iria salvar o seu povo. Começando com a promessa de que o descendente da mulher triunfaria sobre a descendência da serpente. Onde está isso? Gênesis 3:15. Onde está escrito, porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, apontando para Jesus, este, Jesus, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E aqui a gente sempre diz, né, cabeça ferida é um negócio sério. Calcanhar ferido nem tanto, né? Satanás feriu Jesus na cruz, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. Glórias a Deus, aleluias. Esse versículo de Gênesis 3:15 é chamado de proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho ou boas novas de salvação. A serpente no texto, é claro, se refere a Satanás. A descendência da mulher aqui, Eva, inicia com o nascimento de Sete, né, ali em Gênesis 4:25, que é chamada a geração piedosa, a geração que realmente vai crer em Deus. Através do seu sacrifício substituto e ressurreição, o Senhor Jesus Cristo venceu Satanás. E ele transferiu essa vitória para a sua igreja. Aleluias! Né? Nós vencemos porque Cristo venceu por nós. João Batista, como precursor do Messias de Israel, chamou o povo, como já foi dito aqui, para o batismo de arrependimento de pecados. Esse batismo de João foi um batismo temporário, passageiro. Foi somente para preparar aquela população para crer no Messias que estava chegando na sua primeira vinda. Então, essa condição de se arrepender dos pecados e receber o batismo ali de João, era uma condição para que eles pudessem reconhecer o Messias, que já estava ali entre eles. Quando o Senhor Jesus entra em cena, ele anuncia a chegada do reino de Deus. E a condição para entrar nesse reino era crer em Jesus Cristo
como filho primogênito, unigênito no início, que Deus enviou para redimir o povo de Israel. Porque Jesus, primeiramente, ele veio para os judeus, né, em resposta a todas as promessas messiânicas. Nós sabemos que já lá no Antigo Testamento, os profetas anunciaram que viria o Messias. E quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu único filho à terra dos homens. Para facilitar o reconhecimento do Messias, Deus enviou o seu único filho e levantou João Batista para ajudar o povo a reconhecer o Messias. Veja Deus na sua infinita bondade. Ele sabe que o ser humano perdido no pecado, ele está cego. Ele tem um coração endurecido. Então precisa que alguém seja levantado para quebrar isso e ajudar o povo a abrir o seu entendimento para reconhecer o Messias de Israel. É diferente agora, eu quero fazer só agora um link, né? João Batista preparou o povo para a primeira vinda de Jesus. O que é que a igreja faz na terra hoje? Assim como João Batista, a igreja hoje prepara o povo, a humanidade inteira, não só Israel, agora os gentios estão incluídos, para receberem Jesus, porque Ele está às portas. Jesus está chegando em sua segunda vinda. Enquanto Israel está esperando a primeira, a igreja já está anunciando a segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda aí, vocês já sabem, ela é desdobrada em várias partes. Primeiro, Jesus vem arrebatar a igreja. Primeira coisa. Para que o anticristo possa se manifestar na terra, a igreja tem que ser retirada. Estão entendendo? Então, a igreja precisa entender que ela está aqui para anunciar que o reino de Deus já chegou à terra. Só que esse reino, de início, não era um reino físico, mas sim um reino espiritual, aqui dentro. Através da recriação do espírito humano. Então, em Marcos 1:8, nós temos aí a pregação de João Batista. Hoje nós vamos ler um pouco de Bíblia, viu? Aliás, esse é o nosso papel, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías 43, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ter com ele. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Um cara bem excêntrico, né? E João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Anunciando quem? A chegada do Messias, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias.
eu batizei vocês com água ou na água, eu gosto da expressão na água, ele, porém, os batizará no Espírito Santo, que é a expressão correta. Você não mergulha alguém com água, mas sim na água. O arrependimento devia preceder o batismo. Portanto, não era o batismo que perdoava pecados, mas ele era o sinal que indicava que a pessoa havia verdadeiramente se arrependido. Malaquias 3, de 1 a 3, são textos bem clássicos, né, para anunciar a chegada do Messias. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor ofertas justas. A chegada de Jesus traz a redenção, traz a salvação. Então, sua obra é uma obra completa, perfeita, para a recriação do nosso espírito. Malaquias, no hebraico, significa meu mensageiro. Mas o texto aponta para o futuro. E então, esse mensageiro não é Malaquias. O Novo Testamento deixa bem claro que quem prepararia o caminho do Senhor seria João Batista, né? Na sua primeira vinda. E na segunda é a igreja. Tá? O Messias chegou humilde, nascendo numa estrebaria. Seu berço era uma manjedoura, um coxo, onde os animais comiam. Seus pais eram de Nazaré, na região da Galileia, uma região sem importância, chamada Galileia dos Gentios. Por ocasião do recenseamento, José e Maria foram para Belém, na Judéia, cidade dos ancestrais de José. E ali Jesus nasceu. Aos 30 anos, ele deu início ao seu ministério múltiplo, né, terreno, de pregar, ensinar, libertar os cativos do diabo e curar os enfermos. O reino de Deus, que Jesus inaugurava aqui na terra, como eu disse, era de cunho espiritual e não um reino físico. E isso escandalizou os religiosos da época, que esperavam um Messias que derrotaria o Império Romano e colocaria Israel como cabeça das nações existentes na terra naquele tempo. O Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério na Galileia, na região dos gentios, no lugar mais desprezado. E logo após ele ouvir que João Batista havia sido preso. E ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, uma cidadezinha situada à beira-mar. Beira-mar quer dizer mar, eles chamam Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago muito grande, né, de água doce. E na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 42, 6 e 7. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
A luz chegou. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Todo reino tem seu rei e a sua constituição. No reino dos céus, ou reino de Deus, Jesus é Senhor, e as Escrituras Sagradas a sua constituição, né? A constituição do reino de Deus. Jesus é Senhor dos senhores da terra. Todos os seres humanos estão abaixo dele. Todos. Todos os escritos dos seres humanos que não se alinham com os ensinamentos de Jesus devem ser descartados, rejeitados. Amém? Você precisa conhecer bem Bíblia, né? Há alguma condição para se entrar no reino de Deus? Sim, há. E qual é a condição? Que a pessoa tenha um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Porque somente através desse encontro, ou esse encontro, pode levar essa pessoa a uma experiência chamada de novo nascimento. Ou recriação do espírito humano. Porque nós somos formados em 3 partes. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo físico. O seu verdadeiro ser, o seu eu verdadeiro é o seu espírito, que foi recriado quando você teve o seu primeiro encontro com Jesus. Quando a palavra de Deus foi pregada e o Espírito Santo incubou essa palavra e germinou dentro de você um filho de Deus, uma filha de Deus. Aí, então, houve o milagre do novo nascimento. Você nasceu de novo. O seu espírito nasceu de novo. Esse espírito que nasceu de novo tem uma nova natureza. A natureza de quem o recriou. A natureza de Deus. Você pode imaginar? O seu espírito tem o DNA de Deus. Ali no seu espírito você não tem pecado. Ali no seu espírito não existe morte espiritual, mas existe vida, vida eterna. Teu espírito jamais vai morrer, jamais vai perecer. Ele vai estar para sempre com o Senhor na glória. Deus é espírito, Jesus é espírito. E tem um corpo glorificado. O Espírito Santo é Espírito. E nós somos um Espírito. Está aí dentro de você. Agora, você tem uma alma. Você tem uma personalidade. Onde ali você pensa, você sente e você toma decisões. Esta parte não foi recriada. Nós batemos, repetimos isso. Tantas e tantas vezes. Sua alma não foi recriada. Ela está num processo de restauração. E para que isso aconteça, você precisa se expor à palavra de Deus. A constituição de Deus, porque você precisa renovar a sua mente, entendeu? Mudar os pensamentos, porque a mente é a sede da alma, e os pensamentos estão na mente, você é o que você pensa.
Se você pensa conforme Jesus, glória a Deus, você se parece com Jesus na sua alma, no seu caráter. Mas se você pensa como os humanistas, aí você está bem distante de Jesus. Se você pensa como os progressistas, você está mais longe ainda. Se você pensa como os ateus, então nem existe a possibilidade de salvação. Percebem? Mente, pensamento, sede da alma. Se você não trabalha os seus pensamentos, não vigia os seus pensamentos, é dali que procede o pecado. Porque aí você vai falar, você vai sentir e você vai agir. E aí o pecado nasceu, que é o que nós falamos aí numa outra pregação, ok? Então, nós precisamos passar por este novo nascimento. Ter um encontro com Jesus é uma exigência para se poder ir para o céu. Para viver o céu na terra e ir para o céu após esta morte física. Vejamos alguns exemplos de encontros com Jesus. Pedro e André estavam lançando as redes ao mar porque eles eram pescadores. E Jesus, passando por eles, fez o convite: venham comigo e eu os farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quem se encontra com Jesus não deixa para depois o andar com Jesus. Segue imediatamente. Amém? Assim foi com Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4, 23. Outro exemplo, Nicodemos. Ele também foi ao encontro de Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, era do Sinédrio. Este, de noite, para que ninguém visse, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Quem assistiu à série The Chosen, você viu, lembra da cena do Nicodemos se encontrando com Jesus? Nicodemos tinha tido uma experiência, com a Maria Madalena, e que ele não conseguiu nada. Ele fez tudo o que ele tinha na cabeça ali, que ele tinha aprendido, mas não funcionou. E, de repente, a Maria Madalena tem seu encontro com Jesus e ela é liberta. E ele, então, fica impactado. Como é que ele conseguiu isso? E aí, sabendo dos milagres de Jesus, sabendo das coisas que Jesus estava fazendo, ele foi ter o seu encontro com Jesus. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Reencarnação? Não, jamais. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não é nascer fisicamente de novo, mas nascer espiritualmente. O que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você vê o Espírito? Não. Você sente o Espírito? Sente. Você percebe a presença dele? Percebe. Mas não é com os olhos naturais. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Quantos teólogos não compreendem isso, não é? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais que são invisíveis? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, Jesus. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Era necessário que Jesus fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para isto, Jesus veio em sua primeira vinda, para morrer na cruz do Calvário, no lugar dos pecadores. Primeiro tem que pagar o preço, para que o Pai aceite esse preço, e então a dádiva seja entregue ao que crê. Essa é a condição. Outro exemplo, o encontro da mulher samaritana com Jesus. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, o presente, a oferta de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água natural, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluias. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda está no nível, né? Aqui embaixo. Meu negócio é não vir mais aqui nesse poço tirar água. Jesus disse, vá ao confronto para ter um encontro com Jesus. Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem, o 6º, não é seu marido. O que você disse é verdade. Quando você se encontra com Jesus, a ficha cai. Você enxerga o pecado em você. Você se enxerga miserável, perdido, cego, nu, sem esperança. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem, vocês judeus, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus traz uma tremenda revelação.
mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ponto. Ele veio primeiro para os judeus. Então, não odeie os judeus, não é por aí. Nem os culpe, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. É um novo tempo, é um novo tempo. A adoração em espírito e em verdade. Como eu posso adorar em espírito se o meu espírito não foi recriado? Ali está o pecado, ali está a morte, ali está a separação de Deus. Mas precisa crer em Jesus para ter o espírito recriado. E então poder adorar a Deus em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, ungido. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Olha, eu próprio ali diante dela, e ela não enxerga. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, mulher. Queridos, sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém se encontra com Jesus. Ninguém tem o véu sendo removido do seu entendimento. Todos aqueles que se encontram com Jesus passam a conhecer sua compaixão, seu amor, perdão, aceitação. Todos somos chamados e todos somos enviados. Aquela mulher teve o seu encontro com Jesus, que ela fez imediatamente depois? Foi lá na vila, na cidadezinha dela, o que ela fez? Pregou para todo mundo. Contou tudo que Jesus tinha falado com ela. E o que aconteceu? Todos os habitantes vieram com ela para se encontrar com Jesus. Evangelista. Enviados, nós somos chamados e enviados para fazer discípulos, para abrir famílias de paz, para abrir grupos de amigos, para plantar igrejas, para expandir o reino de Deus, para ser igreja viva e atuante. Fomos chamados para viver o ministério de forma intencional e intensa. Isso eu vou fazer porque eu tenho que fazer. É uma ordem do Senhor para a minha vida, entendeu? Não é opcional. O Evangelho de Cristo é simples, portanto, deve ser praticado, deve ser vivenciado. Evangelho, ou mensagem, ou notícia, é toda palavra, todo ensinamento que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo e que está registrado no Novo Testamento. Começa ali nos evangelhos. Depois vai para as cartas, onde os apóstolos expandiram, né, o sentido, o significado do que Jesus falou. Tudo que o Pai falou e que compõe o Antigo Testamento está registrado nas Escrituras. O crente da Antiga Aliança, eles deviam praticar os princípios, os mandamentos e verdades do Antigo Testamento. A obediência deles resultava em bênçãos nas suas vidas. Quem obedece é abençoado. Ponto.
Você obedece? Então você é abençoado. Você não obedece? Então você vai ficar correndo desesperadamente atrás das bênçãos. Mas o obediente é o contrário. As bênçãos é que correm atrás deles. É o contrário. Você pode comprovar isso fazendo a leitura do capítulo 28 de Deuteronômio. Então, da mesma maneira, os crentes da nova aliança devem ser praticantes dos termos dela. Onde estão os termos da nova aliança? No Novo Testamento. Ok? No Novo Testamento. Lembrando sempre que obediência atrai bênção. Resulta em bênção. Portanto, eu e você só podemos conhecer a verdade na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Tudo que ouvirmos de pessoas humanas deve ser examinado à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. E tudo que for contrário, para o lixo, não serve para nós. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, alunos, aprendizes, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Do quê? De Satanás, do pecado, da carne, do mundo, dessas filosofias mundanas. João 8, 31, 32. A verdade da palavra de Deus deve ser verdade para mim, deve ser verdade para você. Na Bíblia nós aprendemos quem somos, de onde viemos, para que estamos vivendo esta única existência terrena que nós temos, né? E para onde iremos depois desta vida terrena. Você tem que ter resposta simples, clara, objetiva para essas questões da vida. Pergunte às pessoas lá fora: você sabe de onde você veio? Você sabe para que você está aqui na terra? Você sabe para onde você vai depois desta vida? Se não tiver um encontro com Jesus, não tem a resposta correta. Na palavra de Deus, nós aprendemos sobre a nossa herança em Cristo. Ela nos ensina sobre viver em fé e não por vista. Ela deixa claro que o Senhor Jesus Cristo requer nossa obediência aos seus ensinamentos, se permanecer na palavra, se praticar a palavra. Então, né, ser como Jesus é o nosso alvo maior. Tudo, eu faço isso para que a luzinha não atrapalhe vocês, viu? Ser como Jesus é o nosso alvo maior. Tudo começou com o nosso encontro com Ele. Você se lembra do seu encontro com Jesus? Como que foi? Certamente alguém pregou a palavra. O Espírito Santo incubou a palavra e fez germinar dentro de você um filho para Deus, uma filha para Deus. Não foi assim? E aí, então, a partir desse novo nascimento, desse encontro que mudou tudo na sua vida, você fez uma confissão de fé em Jesus. Você teve que dizer: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é o meu Redentor. Eu creio no seu sacrifício substituto. Eu creio. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que tenho pecados. O pecado da raça está lá dentro, né? Antes do novo nascimento. E por isso pratica pecados. Mas, Senhor, eu te peço, me perdoa.
Há uma confissão, há um reconhecimento, há um arrependimento, a confissão de pecado e há o perdão de Deus, né? Recebe o perdão. Houve o reconhecimento do senhorio de Cristo. Tem que reconhecer Jesus como Senhor, não apenas como Salvador. Quem tem Jesus apenas como Salvador, não obedece. Porque não reconhece que Jesus é Senhor, é quem manda, é quem governa. É quem tem a última palavra. É a pessoa a quem você se submete. E isso então resulta numa vida consagrada, rendida, dedicada a Ele. Tudo mudou depois desse encontro, não é mesmo? Você não é mais a mesma pessoa. Passamos a ter fome de Deus e da sua palavra. Daí você ir para as reuniões onde a palavra é pregada, onde a palavra é ensinada, onde a palavra é cantada, onde a palavra é orada. Tudo respalda na palavra de Deus. E você nunca está satisfeito. Você quer aprender mais, você quer conhecer mais, você quer a palavra revelada de Deus. Isso faz toda a diferença. Uma pessoa que tem a palavra intelectualmente é uma coisa, mas a palavra revelada ao seu coração muda tudo. Não precisa ninguém te convencer de nada. O Espírito Santo está ali revelando para você o significado. E você então crê com todo o seu coração. Hoje nós temos a internet para facilitar a propagação do Evangelho de Cristo. Mas é fundamental fazer parte de uma igreja local. Pé em duas canoas não vai dar certo. Não vai funcionar. Tome a sua decisão. A que igreja local você pertence? Tem que ser uma só. Crente que vai aqui, vai ali, vai lá, vai não sei aonde, está errado. Quantas famílias biológicas você tem? Uma. Certo? O marido é marido daquela família, não da outra. A esposa é a mãe dos filhos daquela família e não de outra. Pode ajudar, mas não vai ser a mãe mesmo. Família espiritual você tem que escolher a sua. É uma só, é uma igreja local. É ali, porque ali tem uma visão, tem uma liderança, tem uma direção, tem as reuniões daquela igreja local. Você vai dar conta de ir às reuniões da igreja, de uma igreja local e às reuniões da outra igreja local? Espera aí, que confusão é essa? Tome sua decisão. Nós só temos uma igreja local. O corpo de Cristo está espalhado no mundo inteiro. Mas ele está distribuído em igrejas locais. Ali deve haver responsabilidade, fidelidade, comunhão, obediência, andar junto. Estão entendendo? Não vamos pregar sobre igreja, né, Ney? Precisa saber o que é igreja. A igreja local. Ela compõe a igreja universal. Mas não pode você ir em todas as igrejas ao mesmo tempo. Ou seguir todos os pastores ao mesmo tempo. Entendeu? Você não tem fixação, não tem responsabilidade em lugar nenhum. Porque você vai em tudo quanto é coisa, mas não se fixa em lugar nenhum. Você não dá fruto. Você não tem um ministério ali. Você não serve o corpo de Cristo ali. E quer bênção. E quer as bênçãos. Sabe quando? Pode correr, vai se cansar.
Foi Jesus quem instituiu a igreja. Não foi homem nenhum qualquer, não. Tá? Foi Jesus. Então, quem anda pelo Evangelho de Cristo, segue Cristo, obedece Cristo e faz o que Cristo quer que você faça. A exposição à palavra de Deus confronta a cultura ou o conhecimento anterior. Quando você chega a Cristo, daqui para trás, você seguiu uma cultura. Aqui, você se encontra com Jesus, é outro ensinamento, é outro conhecimento. Deixa as coisas que ficaram para trás, porque senão não se alinham com Jesus e seus ensinamentos. E a partir daqui, viva o que Jesus ensinou para nós, ok? Nós temos que tomar cuidado, porque o mundo aí fora, a cultura do mundo, ela relativiza o pecado. Ela constrói narrativas para, passar a mão por cima, para dizer, mas não tem problema. Para que essa pregação tão assim, exigente em santidade? Por que tanta Bíblia? Ora, vai se converter primeiro. Quem fala isso, quem pensa isso, nem sequer se converteu. Está perdido. A partir do seu encontro com Jesus, seu pensamento muda. Sua mentalidade muda. Não são o que as pessoas dizem, mas é o que Cristo diz. É o que a Bíblia diz. É o que o Novo Testamento ensina para nós. A palavra de Deus é verdadeira, imutável, eterna e deve conduzir os nossos pensamentos e comportamentos. Nós devemos orar, e eu estou quase encerrando, orar como o salmista, quando ele disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Humilhe-se, seja humilde, não se ache o tal, não. Todos nós podemos nos enganar. E viver no engano, e praticar o engano achando que é verdade. O Espírito Santo expõe o engano que há dentro de nós, e precisamos ser humildes para aceitar o que Ele está dizendo para nós. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas, e Ele aponta as nossas fraquezas. E nós precisamos nos humilhar, dizer, Senhor, sim, eu concordo, realmente, eu reconheço essa falha em mim. O Espírito da verdade nos conduz à verdade. Decida, quando você acordar de manhã, diga para o Senhor, Senhor, hoje eu quero viver a sua qualidade de vida. Eu quero ser mais parecido com Jesus. E aí você pede ao Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a pensar como Jesus, me ajuda a sentir como Jesus, me ajuda a decidir, a tomar decisões como Jesus. Você tem a mente de Cristo dentro de você, oh maravilha. Você tem todos os recursos, porque você tem o Espírito Santo residindo aí em você. Ele é coigual com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Decida pensar como Jesus. Tire esse evangelho antropocêntrico, humanista da sua mente. Deixe a prática dos pecados, porque o Senhor Jesus Cristo não é ministro do pecado. Saiba que os atos de santidade vão te tornar mais parecidos com Jesus. Torne-se a cada dia mais parecido com Jesus. Ser como Jesus é o nosso alvo.
E então sua vida cristã vai se tornar mais agradável, mais rica, mais intensa, e você só vai querer diminuir para que ele cresça. E tudo que você fizer vai dar glórias a Jesus. Vai dar louvores a ele. Em Apocalipse 4:8, nós temos um exemplo, né? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, significa o tempo todo, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles não se cansam, eles não ficam enfastiados de fazer isso. Todo o tempo adorando a Deus. Assim também vai ser conosco, porque isso vai fazer parte da nossa vida, é o nosso DNA. Que todo o nosso sucesso, que todas as suas conquistas, riqueza, sabedoria, todas as coisas que você conquista nesta terra, seja para o louvor da glória dele. Amém? Proponha-se a procurar, a descobrir todas as mentiras que há em você e que se opõem à verdade da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Esse confronto nós temos que fazer todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus. E deixe a luz de Cristo brilhar em você e através de você. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, graças te damos pela tua palavra. A tua palavra é luz. A tua palavra, ó Deus, nos mostra o caminho. A tua palavra aponta para o que é certo. A tua palavra, Senhor, revela o que há de mal em nós. E, ó Deus, nós nos humilhamos ante a tua presença, ante a tua palavra, porque o Senhor é Deus, não há outro além de ti. A tua palavra é única, é verdadeira, é eterna, é imutável. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser removido, e nós, Senhor, precisamos da ajuda do Espírito Santo para sermos praticantes da tua palavra. Por nós mesmos nós não conseguimos. Ó Deus, damos-te graças pela existência da igreja, a igreja local, a família espiritual a qual nós pertencemos, onde somos ensinados, onde somos encorajados, onde somos, ó Deus, admoestados para andar nesta vida terrena como filhos de Deus, como teus filhos, Senhor, se parecendo mais com Cristo, ó Deus, identificando o mal, identificando o que é do mundo, Senhor, e decidindo, ó Deus, andar nas pegadas de Jesus. Somente as pegadas do Mestre, somente o que o Mestre ensinou, somente o que o Mestre falou para nós. Oh Pai, graças te damos por teres enviado o Senhor Jesus Cristo para nos redimir, para nos, ó Deus, reconciliar contigo, para matar o pecado, para destruir o pecado dentro de nós. Oh Deus, e vivermos para o teu louvor e para a tua glória. Que cada um aqui seja capacitado, ó Deus, a vivenciar este evangelho puro, a viver, Senhor, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, a praticar as boas obras, enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto temos oportunidade, ó Deus, de fazer isso. Pai, em nome de Jesus,
Dá-nos urgência, dá-nos o senso, ó Deus, de importância para andar, Senhor, segundo o Evangelho de Cristo, para vigiar, Senhor, que nenhuma heresia, que nenhum engano entre pelas nossas mentes, ó Deus, e contamine o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas emoções e as nossas decisões. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque vivemos num país com liberdade. Somos livres para ir e vir. Podemos estar numa igreja local. Podemos servir o corpo de Cristo numa igreja local. Podemos dizer, eu pertenço ao Winner. Eu pertenço a esta igreja local. Eu sou parte desta família local. Eu vivo para agradar os meus irmãos, para ajudá-los a crescer, para, ó Deus, dar a minha parte, a minha contribuição nesta igreja local. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos instrui. O que a Tua palavra diz, Senhor, não deve ser refutado. Não pode haver desculpas esfarrapadas. Oh, Pai, derruba as fortalezas de engano na nossa mente. Derruba esses costumes, Pai, de um evangelho humanista, um evangelho contaminado pelas filosofias humanas. Esse nós não queremos, nós repudiamos, Senhor, mas abraçamos o Evangelho de Cristo, abraçamos a sã doutrina de Cristo e, Senhor, com a Tua graça, com a ajuda do Teu Espírito, nós vamos caminhar nesta terra como discípulos de Jesus, porque decidimos permanecer nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Decidimos permanecer na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Ó Deus, com a palavra do Senhor em nossos lábios, em nossos pensamentos, em tudo que fizermos, nós vamos, Senhor, cada dia conquistando novas áreas da nossa personalidade. E nós te damos graças em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que você viva esta semana segundo o Evangelho de Cristo. Que as boas novas de Jesus norteiem, guiem os seus pensamentos. Tudo que você falar, tudo que você vai sentir e tudo que você vai fazer nesta semana. Amém? Se for necessário um recomeço, recomece. Levante-se outra vez. Tome posição e siga em frente com a graça que vem de Deus. O Espírito Santo está aí para te ajudar. Você tem a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e que só por Ele pode ser decodificada para você. Amém. Uma semana de vitória para todos vocês. Aleluias.